Hoje falaremos do acidente da usina nuclear de Chernobyl. Acompanhe o documentário a seguir. Na noite de 25 de abril de 1986, os 176 funcionários do Bloco 4 tinham ordem de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tinha como principal objetivo economizar energia. Às 1h23 da madrugada do dia 26 de abril, o sistema de segurança estava desativado e o teste começava. Uma série de explosões aconteceu dentro do reator. O chão da usina começou a tremer. Entre outros erros, os funcionários envolvidos no episódio interromperam a circulação do sistema hidráulico que controlava as temperaturas do reator. Com isso, mesmo operando com uma capacidade inferior, o reator entrou em um processo de superaquecimento, incapaz de ser revertido. Em poucos instantes, a formação de uma imensa bola de fogo anunciava a explosão do reator rico em césio-137, elemento químico de grande poder radioativo. Uma enorme tampa de 1.200 toneladas foi lançada ao ar. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começou a jorrar, espalhando urânio e grafite a centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas foi lançada a 1.000 metros de altura. O maior acidente da história tinha acabado de acontecer. Os primeiros bombeiros que chegaram ao local não tinham equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos foram expostos a doses letais de radiação. 2 homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. Nos 7 meses seguintes, 500.000 homens enfrentariam um inimigo invisível. Foi uma batalha cruel e silenciosa, que ceifou a vida de milhares de heróis anônimos que atualmente estão praticamente esquecidos. Graças a esses homens, o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a de Hiroshima, que teria destruído metade da Europa. O ocorrido foi mantido em segredo por 20 anos, tanto pelos soviéticos como pelo Ocidente. Imagens a seguir foram feitas por jornalistas, que, devido ao alto índice de radiação, alguns posteriormente vieram a falecer. Ao terem ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600.000 trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões com cargas de areia e chumbo, que deveriam conter o furor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45.000 pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. Iremos mostrar como foi distribuída a nuvem de radiação por toda a Europa. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado daquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior do que o das bombas utilizadas no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Com o governo soviético tentando manter em sigilo o acidente, sem que houvesse evacuação das pessoas nas cidades mais próximas, habitantes de uma cidade a cerca de 3 quilômetros foram totalmente infectados e só foram retirados da cidade depois de terem passado horas expostos à radiação. Entre os países infectados estão a Dinamarca, Suécia, França e Itália. Próxima à usina nuclear de Chernobyl está localizada a cidade de Pripyat, que foi criada com o objetivo de abrigar os trabalhadores de Chernobyl, que atualmente é chamada de Cidade Fantasma, devido à sua evacuação após o ocorrido. Apesar de todos esses esforços, estudos científicos revelam que a população atingida pelos altos níveis de radiação sofre uma série de enfermidades. Além disso, os descendentes dos atingidos apresentam uma grande incidência de problemas congênitos e anomalias genéticas. Assim, Chernobyl ficou conhecido como o maior acidente envolvendo usinas nucleares.
e, segundo a ONU, cerca de 4.000 pessoas morreram. Porém, esse número é discutível, visto que outras entidades chegam a avaliar cerca de 100.000 mortos no acidente. Agora um exercício de função exponencial sobre o acidente da usina nuclear de Chernobyl. Obrigado. Começaremos agora a execução do exercício. O acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou na atmosfera grande quantidade de material radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade se reduzir por desintegração a 1/16 da quantidade inicialmente presente. A partir de qual ano o local poderá ser habitado novamente? Vamos começar com a fórmula, que é a quantidade total igual à quantidade inicial vezes meio por tempo de 28, que é a meia-vida. Vamos substituir por 1/16, que é a quantidade que inicialmente precisa de 1/16 da quantidade inicial, que é igual à quantidade inicial vezes 1/2 tempo de 28. Aqui anula a quantidade. Aí fica 1/16 igual a 1/2 tempo por 28. Cefatório 16 fica 1/2, que é igual a 1/2 elevado a 4, que é igual a 1/2 tempo de 28. Pode cortar por ser igual à base, 4 é igual a tempo dividido por 28. Multiplica cruzado, tempo é igual a 112. Portanto, se o acidente acontecer em 1986, basta somar 112, que dá 2.098 anos. Então, o local poderá ser habitado novamente em 2098.